Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje o tema sobre o qual nós iremos falar é um dos pilares do Espiritismo, livre-arbítrio. Começamos com uma definição bem simples, que é a definição de dicionário, para depois nos aprofundarmos aqui através da teoria. O dicionário diz que livre-arbítrio nada mais é do que uma decisão dependente apenas da vontade, ou a gente pode trocar isso aqui tudo apenas por vontade própria. Livre-arbítrio, então, é vontade própria. Mas especificamente agora, tratando do Livro dos Espíritos, nós iremos tratar aqui, abordar duas partes em especial. A parte do livro segundo, da progressão dos espíritos, e depois a parte de lei de liberdade do livro terceiro. Para tal, a gente faz uma pequena distinção entre o reino animal e os seres humanos, o que de fato nos distingue quando nós pensamos em livre-arbítrio. De acordo com a pergunta 595 endereçadas aos espíritos, gozam de livre-arbítrio os animais para a prática dos seus atos? E aí? Um animal ele possui uma consciência própria? Ele tem livre-arbítrio? Sim e não. A resposta é a seguinte: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação é limitada pelas suas necessidades. Essa é uma palavra-chave, necessidades. E não se pode comparar a do homem. A liberdade possui-na restrita aos atos da vida material. Então nós devemos entender que esse livre-arbítrio ele não pode ser comparado ao livre-arbítrio do homem, uma vez que a consciência ela é mais primitiva, ela é mais rudimentar. E cá entre nós não podemos imputar culpa nos animais. Caso imaginemos o seguinte, uma vaca tenha dado uma cabeçada fatal em uma pessoa, é óbvio que seria um tanto quanto bizarro esta vaca ser levada a júri para prestar contas dos seus atos. É por conta disso que nós temos uma distinção muito básica que define livre-arbítrio dos animais que estão ligados à necessidade, ou seja, é um livre-arbítrio com limitações, e o livre-arbítrio humano, aí sim ligado totalmente à noção de liberdade. Mas vamos pensar nessa questão dos homens. Será que em alguns momentos, em algumas situações, o nosso livre-arbítrio talvez não esteja ligado a necessidades básicas e prementes instintivas que estão ligadas à sobrevivência? Sim, sim. Tanto que em direito nós temos um estatuto chamado excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude. O que significa isso? São atos sobre os quais não se pode reputar uma determinada culpabilidade. São atos que nós cometemos porque de outra maneira eu não poderia negá-lo. Por exemplo, um ato cometido por conta de um estado de necessidade extrema. Um exemplo, furto famélico. É o furto de um alimento, porque caso eu não cometa tal crime, eu vou abrir mão da própria vida. Então, vamos entender que excludente de ilicitude significa um ato que não poderia ser diferente. Então, em alguns casos, o nosso livre-arbítrio ele pode ser cerceado, ele pode sofrer uma determinada ação por conta das necessidades inerentes aí a um estado animal, a um estado primitivo. Tanto que, imaginemos a seguinte situação, um naufrágio, há um bote, 2 sobreviventes, e em nome da vida, um pega este bote e o outro morre. Porque do contrário, se os dois tentassem dividir o bote, os dois morreriam. Esta pessoa, ela está excludente de ilicitude, pois ela tomou um ato em nome da própria vida. E cá entre nós deve bastar simplesmente a consciência, neste caso, por conta de tal ato. E na humanidade, como é que nós trabalhamos essa noção de livre-arbítrio? E aí, então, a gente pega a questão 843. Tem o homem livre-arbítrio de seus atos? Nós temos liberdade de escolha? Como tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Embora nós saibamos que às vezes os pensamentos nós não controlamos, as nossas ações nós controlamos. Reparem que em determinados momentos nós temos pensamentos que fogem completamente da nossa natureza, da nossa identidade,
E quando nós nos flagramos e cortamos esse pensamento, a gente tem até uma certa surpresa, do tipo, como que eu fui pensar nessas coisas? Então, pensamento nem sempre nós conseguimos controlar. Agora, as ações que derivam desses pensamentos, aí sim, nós temos total condição de exercer o nosso livre-arbítrio. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Então, reparem que lá antes, na parte aqui dos animais, ele já usa essa metáfora aqui de máquinas. Os animais não são simples máquinas, eles têm já um determinado livre-arbítrio. E a mesma coisa os homens. Se nós não tivéssemos livre-arbítrio, nós seríamos não autônomos, nós seríamos autômatos, dependente de uma outra vontade. O livre-arbítrio ele sofre dois tipos de influência que podem atrapalhar ou que podem ajudar. Nós trabalharemos aqui basicamente com essas influências negativas que atrapalham os seres humanos. Na questão 846, nós vamos ter aqui a primeira influência sobre o nosso livre-arbítrio. Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Sobre os atos da vida, nenhuma influência exerce o organismo? Vamos entender aqui o organismo como matéria, como sensação, como prazeres. E se essa influência existe pela matéria, pelas sensações, pelos prazeres, não será exercida com prejuízo do livre-arbítrio? Ou seja, não é capaz de embaçar a minha visão, a clareza do que é certo e errado? É evidente que sim. É inegável que sobre o espírito exerce influência a matéria, que pode atrapalhar as faculdades espirituais. Porém, o instrumento, o corpo, não dá a faculdade. As faculdades espirituais são do espírito. Tendo um homem o instinto de assassino, seu próprio espírito é quem possui esse instinto. Semelhante ao bruto e ainda pior do que este, ou seja, seres que não estão tão desenvolvidos em termos de escala moral, se torna aquele que anula o seu pensamento que já foi adquirido para só se ocupar com a matéria, com as sensações, com os prazeres, com a falta de moderação. E aí o final aqui ele é bem enfático, porque não cuida mais de evitar o mal. Nós não nos preocupamos mais. A partir do momento que a matéria toma conta da minha conduta, nós nem percebemos mais o quanto que o mal tomou conta de nossas ações. Agora eu vou fazer uma volta e vamos observar aqui a pergunta 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, não é? Digamos o estágio anterior, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência, essa palavra aqui é a chave, que os encaminhe para um caminho de preferência a outro? Bom, então eu já falei de uma influência. E essa influência ela é muito atual. É a questão do desejo, é a questão do apego à matéria. E aí nós temos uma outra tendência, uma outra influência, e esta de força não material, esta agora de força espiritual. Vamos à resposta dos espíritos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. Então, que nós façamos uma reflexão apurada e com calma aqui, eu vou até repetir, já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. E eu tenho isso. Nós temos essa liberdade de ação. Mas a causa não está no espírito. Ela pode estar fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. E essa parte aqui ela é muito importante. Então nós recebemos influências de outras entidades, de outros espíritos. Mas esta influência, ela está intimamente ligada à minha vontade, ao meu livre-arbítrio. Aqui eu tenho mais ou menos uma figura que ela é bíblica, ela aparece em todos os lugares da queda do homem, não é? Da pessoa que se perde no caminho e infelizmente cede às tentações e sai do caminho da retidão, da moderação, da temperança. Dentro desta pergunta tem uma outra. De onde vêm as influências que sobre ele, sobre o espírito, se exercem?
dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, do espírito, dominá-lo, e que se alegram em fazê-lo sucumbir, não resistir, capitular. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. E todos nós, de alguma maneira, temos essa sombra, e às vezes as tentações são tão fortes que elas nos jogam para baixo. Uma vez perguntaram para o Chico Xavier, porque ele visitava presídios, se ele não via muito espírito obsessor na prisão. E a resposta dele é iluminada para a gente entender isso. Ele, não, eu não vejo não. Porque eles já conseguiram o que eles queriam. Vocês entenderam? Os espíritos que nos influenciam negativamente, eles têm um objetivo de nos corromper. E a hora que eles conseguem, ok, eles vão tocar a vida deles para outra coisa. Segunda pergunta, dentro desta maior aqui, tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem e depois, ok, eu vou ter a liberdade aí? Não. Acompanha-o na sua vida de espírito até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo que os maus desistem de influenciá-lo. A chamada obsessão. Como que nós realizamos isso? Como é que nós conseguimos lutar com essas entidades inferiores, ignorantes? Eu prefiro ignorante a mal. Aí é que está totalmente ligada a noção de influência, livre-arbítrio e influência. Vamos lá. Quem são as minhas companhias espirituais? É muito fácil descobrir. Aliás, tem um ditado caipira que diz: boi preto cheira boi preto. Que basicamente é: os iguais se atraem, não é? Vamos adaptar aquele ditado: diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, para diga o que tu pensas, diga o que tu fazes, diga a tua conduta, diga o que é o teu cotidiano, que eu te digo quem são tuas companhias espirituais. Então vamos lá. O meu livre-arbítrio, a minha conduta, a minha ação no dia a dia determina as minhas influências. Então é óbvio, se eu me dedico apenas a banalidades, as coisas fúteis da vida, eu fico pendurado em rede social, eu não vou estar acompanhado de Shakespeare, Sócrates, Francisco de Assis. Semelhante atrai semelhante. Então é evidente que neste caso eu devo vigiar a minha conduta, tentar buscar uma vida saudável, não apenas em nível físico, mas em nível espiritual também, para que eu possa melhorar estas influências e que eu possa ter o império sobre mim mesmo e através disso, através daquilo que é a minha conduta, é uma coisa muito simples. Imagina que eu adquiro bons hábitos, eu passo a ler, eu passo a me exercitar, eu passo a fazer meditação, eu passo a perdoar ou buscar o perdão. Os maus, eles vão desistir de estar comigo, por quê? Porque eles acham chato. Eles não vão achar isso legal. Se eu estou abandonando uma vida de erros, uma vida de excessos, uma vida de não moderação, e eles estão perdendo, vai chegar uma hora que eles vão desistir. E adivinha quem vai andar com a gente aí? Entenderam o quanto que a influencia o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio influencia, desculpe a redundância, nas minhas influências? Pergunta 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Essa pergunta ela foi muito feita de uma outra maneira, sobretudo agora, na pandemia. A pergunta foi mais ou menos a seguinte, né? Por que Deus permite isso? Por que Deus permitiu 2 bombas atômicas? Por que Deus permite a miséria? E a resposta dos espíritos aqui é um puxão de orelha na gente, não é? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis todavia dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que ele deixa a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. Nós sabemos, por algumas comunicações, que a pandemia, evidentemente, como todas as outras coisas de nossa vida, não é algo aleatório, não é algo que é uma coincidência. Ela aconteceu por um motivo, e o motivo é de busca de uma reflexão de nossos próprios atos, que talvez estejam ligados demais aos desejos, à matéria e às sensações. E, por vezes, nós necessitamos de um baque, de um choque muito grande, para que nós saiamos desse estágio que nos embrutece. São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior
para uma outra mais elevada. Os espíritos, pergunta 127, os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Sim, todos nós somos criados iguais, aliás, é justo isso, não é? Porém, não sabendo de onde vêm essas faculdades, é preciso que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então vamos lá. Se nós pudéssemos colocar uma linha de moralidade em que eu coloco numa ponta, lá no extremo alto que nós queremos atingir em termos de bondade, de superioridade, Francisco de Assis. Vamos colocar agora aqui no oposto alguém que é do tipo, foi considerado talvez o demônio do século XX, Hitler, não é? Um lá embaixo, o outro lá em cima. Nós, a humanidade, onde é que nós nos encontramos? Nós nos encontramos nesse meião. Bem, entre os dois, nós não somos Hitler, mas nós também não somos Francisco de Assis. A maioria se encontra nos graus intermediários. Lógico, alguns um pouquinho mais, alguns um pouquinho menos, e é desse jeito que nós nos configuramos. Para terminar, eu gosto muito de um escritor americano chamado Tennessee Williams. Ele diz o seguinte: não há boas ou más pessoas. Algumas são um pouco melhor ou um pouco pior, mas todas são mais motivadas pela incompreensão e ignorância do que pela maldade. Ou seja, pela cegueira para com o que está acontecendo no coração do outro. Esse final é profundamente cristão. Pela cegueira para com o que está acontecendo no coração do outro. É a nossa velha incapacidade de nos colocarmos no lugar do próximo. E para fechar, eu gostaria de usar aqui a oração da serenidade, cujo autor não é muito bem conhecido, mas que diz o seguinte: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação, aceitação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E isso está intimamente ligado com a noção de livre-arbítrio. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe e que todos tenhamos um ótimo dia.